ela era um demônio. In the Bible times, it's the same thing. Nos tempos da Bíblia era a mesma coisa. When Jesus was here on earth, there were them professors and scholars and teachers, some of the best there was out of the better seminaries than we could produce today, and holy, renowned man, there had to be. Quando Jesus estava aqui na Terra, havia aqueles professores, sábios e mestres dos melhores que haviam saído dos melhores seminários que podemos produzir hoje. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, mesmo a leitura repetida, mas vamos ler São Lucas, capítulo 17, versículo 30. São Lucas 17, vamos ler do verso 26 ao 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Grande Criador, como nós precisamos de Ti na hora em que vivemos, hora de grandes acontecimentos espirituais e naturais, científicos, mesmo entre a humanidade. Estamos certos que o Senhor tem cumprido a Sua palavra, mais uma vez, ao mandar Seu profeta e revelar toda a verdade. Ajuda-nos agora, enquanto falamos um pouquinho destas verdades reveladas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Ele visitou os gentios. Os gentios estão sem desculpa, pois passamos 2000 anos e Deus não tinha cumprido Sua palavra. Mas, finalmente, quando Deus nos enviou William Branham, foi para cumprir a palavra, aquilo que faltou no tempo de Cristo. Tudo Cristo realizou. Por isso, tudo que é concernente à salvação, à cura divina,
você tem que crer, precisa de crer, que já está consumado. A gente não pode ficar esperando muita coisa. As nossas orações são muito boas, o crente precisa orar, mas ele tem que ter uma segurança, que o que foi feito, foi feito. Eu tenho é que crer que foi feito. Tem hora que pode passar por sua cabeça o mesmo que passa pela cabeça do povo lá fora, na primeira e segunda etapa. Precisamos de muita oração. É como a pessoa que vive atrás de pedir oração, mas ela mesma não ora. Ela pede para todo mundo, ora por mim, e ela só está comendo. Se for possível, você jejua por mim também, e eu estou comendo. Você ora e jejua para mim, e eu estou comendo, mas quem está precisando sou eu. Então eu que devo ir fazer isso. Não é ficar esperando os outros e pedindo, mendigando aos outros. E principalmente hoje, depois de termos a luz da palavra que o profeta pregou, que não pode voltar atrás, porque clamas, fala. Se pudesse voltar atrás, eu ia voltar, porque clamas, fala. Eu queria mandar para vocês, clame, irmãos, clame, busquem, peçam. Eu vou inutilizar a mensagem, porque clamas, fale. A questão é estabelecer, seja abençoado. Oh, mas nem orou por mim, seja abençoado. Vá curado, fale. Ah, mas seria tão bom. Clame, clame. Oh, irmão, chegou o tempo que Elias falou para os profetas de Baal, clame. Quem sabe o seu Deus está ocupado e ele não pode atender, clame. E eles retalhavam o corpo, clamando. E Elias fez uma pequena oração, tão simples, porque sabia que não precisava grande coisa. Eles precisavam clamar, mas Elias já tinha a palavra do dia. Você precisa crer que você tem a palavra do dia. Aquilo que não tínhamos há 2000 anos, Deus deu. O gentio nunca foi visitado por Deus. Se eu falar que foi, é outra coisa que eu estaria inutilizando a mensagem. Se eu disser, não, mas o gentio, durante 2000 anos, Deus visitou os gentios. Ele prometeu visitar os gentios no dia final. A visita de Deus para o povo é Deus num homem. Você aceita uma visita, chega na sua casa, é um homem. E era Deus. Eles recebiam Jesus, era um homem, mas era Deus. Oh, mas come que nem nós, chora que nem nós, sofre igual a nós, mas é Deus. A gente precisa ser mais sensível para saber quando Deus visita um povo. E tem 3 povos que nos vêm da linhagem de Noé: Sem, Cã e Jafé. Sem são os judeus, Jafé os samaritanos e Cã os gentios. Deus visitou Sem e Jafé quando ele veio no amanhecer no leste, em Jerusalém, no oriente. Acho que não confunde você com tanta coisa. Leste, Jerusalém, oriente. É a mesma coisa de falar.
Agora, Oeste, América e o Poente. É somente você ver o acontecimento. Ele visitou os judeus e os samaritanos. Por que ele não visitou os gentios? Porque ele tinha o tempo certo de visitar os gentios. Agora, irmãos, é difícil. Ele clamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Por isso sua casa ficará deserta. Jerusalém. Era o dia da visitação. Deus estava visitando e eles matando o profeta. Deus visitando agora e eles dizendo que não. Deus visitando e eles matando a revelação dos trovões, do novo nome, dos 7 selos, da terceira puxada. Vocês veem como Deus trabalha. Ele visitou o gentio em 1963. Vamos falar claro. Vamos dizer o ministério de irmão Brano, o nascimento do irmão Brano. O nascimento de Jesus não podia dar em outro lugar, meu irmão. O nascimento dele é escriturístico, tinha que ser em Belém da Judéia. Não podia ser fora de Jerusalém, porque ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. O nascimento de William Branham não podia dar-se em Jerusalém, porque era o entardecer. E o entardecer não é Jerusalém. Deus trabalha tão perfeito. Você vê o sol, trabalha perfeito. Deus trabalha como o sol. A civilização, diz o profeta, que viaja com o sol. E você não pode perder isto. Deus visitando, o tempo dele visitar como filho do homem, Sem e Jafé, judeu e samaritano. Ele visitou num corpo que nasceu aqui na terra, que nasceu em Belém da Judéia, uma cidade pequena, e tu, Belém, terra de Judá. De modo algum tu és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Você já notou o Espírito Santo poder falar também, e tu? Quem viu, Jefferson viu, Kentucky. De ti me sairá aquele que revelará meu novo nome às nações, que revelará os trovões que eu nunca pude revelar. De ti me sairá um guia. É o guia no amanhecer e o guia no entardecer. É o Espírito Santo em Jesus, que é Cristo em Jesus no amanhecer, e o Espírito Santo, Cristo em Brana, no entardecer. Ô gentil, você agora não tem desculpa. Você estará inexcusável diante de Deus. Deus te visitou. 2000 anos ficamos sem a visita de Deus. Bom, Deus trabalha através dos mensageiros, 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra, mas Deus prometeu que nos dias do 7º olhar, mas nos dias da voz do 7º anjo, que é o 7º olho de Deus. Quando fala 7 olhos de Deus, alguém pinta uma pessoa, um homem, com 7 olhos, assim, aquela coisa mais feia, uma assombração, um negócio mais esquisito. Olha, está dizendo 7 olhos de Deus. Precisa de um profeta para vir e abrir isso para a gente. E Deus mandou William Branham. Ele disse: você sabe o que são 7 olhos de Deus? Cada mensageiro foi um olho de Deus. O homem tem 2 olhos, mas era o olho de Deus. 2 olhos do homem é o olho de Deus. E ele manifestou, ele olhou Jerusalém, ele olhou naquele povo, ele deu o que podia dar para aquele povo. Jesus não podia fazer mais.
Jesus chegou a pregar a um certo ponto que ele foi pregando, Mateus 24, foi pregando, quando ele chegou no verso 30, 29, 30, ele já estava para dar uma parada. Não posso falar mais, porque aqui é outro ministério. Vai chegando no silêncio, vai chegando uma hora que tem que parar, não posso falar mais. Mostrou todos os selos dentro do capítulo 24 de Apocalipse. Ele foi mostrando do primeiro ao sexto selo. Quando foi chegar no sétimo selo, diz: não posso falar. Nesse dia do sétimo selo, era o dia que Jerusalém estaria brotando outra vez. E o sétimo selo estaria na terra. E ali estava William Branham na terra. Sétimo selo, sétimo anjo, e Jerusalém brotando. Quando virdes o broto de Jerusalém, levanta a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Eu já estarei falando com o gentio nesse tempo, eu estarei visitando o gentio, e foi o que Deus fez. A gente tem aqui só um pouquinho, mensagem tem demais, mas não tem tempo para discorrer tudo. Mas um pouquinho que tem, para mim é o suficiente. Agora, Deus esconde estas coisas, Deus esconde esse alimento do sábio e entendido. Deus esconde esse alimento daquele inteligente. Deus esconde esse alimento do incrédulo. Oh, mas ele é um crente, ele crê no profeta, ele crê no batismo, mas é um incrédulo que o Cordeiro saiu do trono. Ele é um incrédulo que o novo nome é HN, é Brana. Ele é um incrédulo. Deus esconde estas coisas do incrédulo. Deus cega o incrédulo. E o incrédulo, você pensa, é aquele mundano perdido que está ali fora. Não, é o crente dentro da igreja. Deus cegou o seu povo judeu dentro da sinagoga. Fez de tudo, fez milagre, perdoou o pecado e cegou o judeu. Era povo dele, para poder nos tomar. Naquela hora cegou seus próprios filhos, para que nós tivéssemos uma chance de entrar. Mas agora, na última era, ele já estava revelando aos filhos dele verdadeiramente e cegando aos incrédulos gentios, que rejeitou a revelação da palavra na manifestação de Deus em carne em William Marion Branham. E Deus estava dando a sua visitação. E não tem jeito mais. Olhe para você ver como é bonito. Deus visitou os judeus há 2000 anos atrás, mas ainda tem um escape. Os judeus vai ser visitado outra vez por Moisés e Elias. Deus nunca visitou os gentios, visitou agora pela primeira e última vez. Gentil, você não tem tempo mais, não tem desculpa mais, não tem outro privilégio. O último privilégio é esse, a última oportunidade que Deus te dá é essa daqui. Entre enquanto é tempo, porque no tempo do judeu ele não fechou a porta, ele abriu. No tempo do gentio ele fechou a porta. Ele não abriu, ele fechou a porta. No tempo do gentio ele fechou a porta, porque é os gentios que têm que receber sua última mensagem e Deus começar de novo com os judeus, que será no amanhecer. E o nosso tempo está encerrando, não tem tempo mais. O que nós precisamos é estar preparado para o arrebatamento, porque ninguém se salvará depois do arrebatamento, diz o profeta. Diz, ninguém se salvará. Não pensa que na tribulação eles vão dizer assim, não, agora eu morro pelo novo nome. Agora acabou. Não tem mais jeito de se salvar. Depois, na tribulação, nenhum gentio, diz o profeta, nenhum gentio mais será salvo. Porque ele é salvo quando Deus está na terra pregando sua última mensagem. Mas quando Deus está na terra, se lá atrás já foi difícil ver Deus num homem que não tinha mulher, num homem, mas tinha um nascimento que eles não aceitavam.
Então, nós não aceitamos esse tipo de nascimento que ele veio. Para começar, ele veio de uma mocinha nova, mas olha, o José. E Maria diz que foi grávida pelo Espírito Santo. E você crê nisso? É o que corria naquele dia. Você crê nisso? E Deus veio em William Branham. E você crê nisso? Entende? É o que corria lá naquele tempo e é o que corria aqui nesse tempo. No tempo dos judeus e no tempo dos gentios. E até hoje se fala que Deus estava em Branham. Branham era Deus em carne. Isso nós temos Bíblia para mostrar. Acabei de ler a Bíblia aqui agora. Nos dias do Filho do Homem é Deus, Deus em carne. Um profeta, ele é Deus em carne. Agora, principalmente quando ele é especial. Você sabe que José foi especial, Moisés foi especial, Cristo foi especial e Branham foi especial. Quando você vê assim, algo acontecendo naquele dia, Deus operando numa carne, e agora Deus veio e cegou mais o incrédulo ainda, porque agora Deus veio num homem, um homem que casou a primeira vez, a mulher morreu, ele casa a segunda vez, e ainda morre de desastre. É um desastre. Para o incrédulo é um desastre. Mas você crê numa coisa dessa? E o crente dizia, eu creio. Mas ele morreu na cruz, morte. Morreu na cruz, era maldição. E você crê em Jesus, ele que morreu na cruz, foi maldito. Você crê? Creio. Mas você crê em Branham? E é profeta, morreu de acidente automobilístico. Você crê? Creio. Deus gosta de trabalhar de um jeito assim que o crente crê de todo jeito. Morre na cruz, ele diz amém. É acidentado, ele diz amém. Deus gosta assim. Ele gosta de trabalhar assim. Não, mas agora você sabe, não, o carro bateu no carro de Branham e o carro de Branham nem amassou. Não, Deus trabalha segundo as leis. Se o carro de qualquer um amassa, o meu não vai amassar. O carro de Branham não precisava de mecânico. Não, está errado. Está errado. Era carro de Branham. Branham era o homem Deus. Mas olha o jumento de Jesus. Não era de Jesus. Era emprestado. Como diz o poeta, né? Mas a rude cruz, aquela cruz negra e mesquinha, onde meu Salvador morreu, essa não era dele, essa cruz era minha. Esse poeta é bom. Certo? Esse é um poeta, Gioia Júnior. Creio que já descansa no Senhor. Era emprestado. Bonito isso aí, eu gosto dessas coisas. Então, a maneira de Deus vir, não tinha nada. Diz que era, eu e o Pai somos um. Então você é dono de tudo. Não, tem onde dormir? Não. Então não é Deus. Porque Deus é dono de tudo. Você não tem nada. Não tem onde reclinar a cabeça. Eu escutei sua pregação esses dias. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como dizes que és Deus? Deus é dono da prata, do ouro, está escrito na Bíblia. E tu dizes que tu e o Pai é uma coisa só e não tem nada. É a maneira de Deus trabalhar. Não tem nada. Não tenho nada. E Deus quer ver você segui-lo assim. Mas o povo que é a igreja que diz, Deus vai te dar casa, vai te dar carro. Aí enche de gente, está tudo miserável, gostando só de coisas da carne, da terra, mundana e perecível. Está todo mundo assim, tudo capengando. E eles querem atrás de dinheiro. Falou? Você dá 10%, Deus vai te dar 100%. Mas aí eles dão mesmo, mas que negocião é esse? Não tem poupança, não tem nada. Certo?
Não tem aplicação na bolsa que dá uma coisa dessa? E o pregador ilude o povo e você dá 10%. Sim, a Bíblia diz, só fala do que a Bíblia diz, que você dando os 10%, Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar bênção tal que advenha maior abastança. Isso Ele prometeu. Ele não prometeu te dar 100%, não. Ele prometeu abrir a janela do céu. Ele prometeu repreender o devorador da sua lavoura, o devorador da sua casa, o devorador na sua vida, através de remédio. Ele prometeu. Se você cumpre a palavra, Ele prometeu que Ele vai abolir o devorador. Então você só precisa de crer. E, Senhor, eu creio. Mas, irmã, se você pisar em falso um pouquinho, o pé dói, estronca o pé, e você vai ter que cuidar dele. Vai ter que cuidar. E quando você faz uma coisa errada na vida, você paga o preço. E você é de Deus. Então é tão bom saber que paga o preço porque é de Deus. Eu sou de Deus, estou consciente do que eu fiz, do que eu faço, do que eu falo. Então eu estou pagando o preço. Amém. Estou consciente disso. Cada um é certo nisso aí. Meu Deus, será que vou falar o tempo do gentio? Ele visitou o gentio. Que coisa tremenda. Mas aqui vem os cegos, 88, 89, alimento espiritual. Esta é a razão porque hoje em dia não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus. Eles não creem na mensagem. Porém, para aqueles que creem na hora de Deus, na qual estamos vivendo, estas coisas são alimento escondido. Aí você come um alimento que está escondido. Os outros não sabem nada disso. E você está comendo o alimento escondido. Não adianta falar para os outros, vem cá, eles não enxergam o alimento. É seu, é você que está comendo. É alimento escondido. Veja que Deus o tem escondido de tal modo que eles olham, porém não veem. Da mesma maneira que Eliseu cegou o exército sírio, assim mesmo Deus cega o incrédulo ao alimento verdadeiro e genuíno do Filho, o crente. Isso quer dizer que o crente pode comer 7 selos, 7 trovões, terceira puxada, novo nome. Pode comer que não vai acabar. Mas tem hora que a comida está pouca, mas parece que vai chegar visita, eu estou pressentindo alguma coisa, que vai chegar alguma visita e vai comer depressa, até engasga. Não, ninguém mais vai comer isso daqui. Isso daqui não pode comer compassadamente, pode comer. Deus cegou o incrédulo para o alimento do Filho crente. Ele cegou o incrédulo. O incrédulo roda para lá e para cá. Você sabe que aqueles homens lá em Sodoma rodaram a casa de Ló e não achava a porta. Deus cegou eles. Eles sabiam onde era a porta, eles bateram lá a primeira vez. Eles bateram. Traz esses homens para fora. Mas depois, eles não acharam mais a porta. Por quê? Os anjos cegaram eles. E eles ficaram rodando ali, não achavam a porta. Não pensa você. Tem hora que as pessoas pensam errado. Pensa assim que Deus cegou eles, que não deixava eles enxergar. Não é assim não. Eles só não enxergavam os anjos. Eles só não enxergavam Ló, sua esposa, suas filhas. Eles não enxergavam. E Ló abriu a porta e passou perto deles. E eles não enxergavam, é isso. Eles enxergavam todo mundo, só não enxergava Ló, não enxergava os anjos. Eles não podiam enxergar, os anjos cegaram eles para eles não enxergar. Mas eles enxergavam as coisas. Isso é normal, eles enxergavam, é a maneira de Deus trabalhar, e Ló podia passar perto deles, eles podiam escutar a voz de Ló. Vamos, minha esposa, vamos, minhas filhas, vamos embora daqui. E eles passavam perto e eles olhavam, ficava parecendo homens de outro mundo. Eles não enxergavam eles, enxergavam todo mundo e não achavam a porta. A hora que eles acharam a porta e entrou,
E Ló já estava longe, os anjos já estavam longe. A hora que esse povo empurrar a porta, irmãos, nós já estamos longe. Essa é uma aplicação, porque nós não somos nem do tempo de Ló. Você pode ver que o Ló está aí fora. Ló está com os 2 mensageiros lá fora, que está cegando eles. Billy Graham e Oral Roberts são 2 anjos de Deus para cegar os crentes nominais e pentecostais. Esses 2 anjos estão cegando eles. Agora Abraão e a esposa está lá na montanha, comendo churrasco com Elohim. Que é isso? Falar em churrasco já dá vontade de comer, né? Então vamos comer um churrasco espiritual. Vamos assar o novilho, 7 selos, 7 trovões e comer. Assa e come. Olha, tem 3 bolos aqui, 3 etapas. Você pode comer à vontade. É um bolo para cada um. Pode comer. Que alimento. E eles estão cegos a esse alimento. Vamos aqui, deixa eu chegar lá. Senão eu não chego, né? 131. Creio que é este aqui mesmo, 131. Alimento espiritual ainda. Isto faz outra vez a mensagem, o mensageiro 1. O alimento espiritual está pronto, está maduro agora. Cada um de vocês pode ter esse alimento se o deseja. Se você está disposto a separar-se de toda a incredulidade desta hora. Agora, qual é a incredulidade desta hora, irmão? Tem que entender isso. Separar-se de toda a incredulidade desta hora. A África não crê no que eu prego. Só uns irmãos de lá. Alguns irmãos de lá. Os Estados Unidos não crê nisso daqui que Brana pregou e revelou, e que nós estamos pregando. O Brasil não crê, é um incrédulo. O povo da mensagem do centro-oeste, do sul, de qualquer parte, só tem o eleito. Os demais está tudo cego, não crê. Eles estão incrédulos ao alimento desta hora. Se você está pronto para entrar em Cristo, você está pronto para entrar em Cristo? Agora Cristo é Brana. Eu quero Cristo. Eu quero Cristo. É Cristo de 2000 anos. Cristo é hoje. Cristo é hoje. Ele foi ontem, hoje, sempre. Está aqui. Cristo. Hoje, Cristo sou eu. Cristo é você. Hoje. Ele fica pensando, eu quero Cristo. Sim, venha cá, venha, entra em Cristo, entra nessa mensagem. Quando você escuta essa mensagem, Cristo está falando através de mim, de você. Ele está falando, fazendo um trabalho. Escuta. E recordem suas promessas em Malaquias 4. Malaquias 4, irmão, é para gentil. Malaquias 4 é para gentil. Lucas 17:30 é visita ao gentil. Deus visitou os gentios. Em Malaquias 4, em Lucas 17:30, também em São João 14:12, Deus visitou os gentios. Jesus, no tempo que ele visitou o judeu e o samaritano, ele fez um trabalho tremendo, ele curou, ele deu vista a cego, ele levantou o paralítico, ele fez um trabalho tremendo visitando o judeu e o samaritano. Mas agora Cristo veio e visitou os gentios e fez um trabalho tremendo outra vez, curou cegos, levantou mortos, fez paralítico andar. É Deus operando. São João 14:12 não era para os dias de Jesus. São João 14:12 não era para as eras da igreja. São João 14:12 era para o tempo do Filho do Homem no entardecer. Não era para o amanhecer, não era para o meio. Por isso ele nunca diz eu sou o meio, ele diz eu sou o primeiro e o último, porque o ministério do amanhecer era Filho do Homem, o ministério do entardecer é Filho do Homem. E o povo nunca percebeu isso. Os gentios não percebem isto, mas os judeus não perceberam. E agora os gentios não percebem, porque o evangelho vai de volta ao judeu outra vez.
O judaísmo está esperando esse evangelho, e não pense você que é um missionário do Brasil, de qualquer lado, que vai levar uma mensagem para eles lá na Judéia e mostrar para eles: olha, vocês precisam aceitar Jesus como Messias. Não! Agora é diferente, porque aquele Messias, daqueles dias que os pais deles mataram, aquele Messias venceu o seu trabalho e se encarnou. É o Espírito Santo. O profeta diz que Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem só tomando novos corpos, ele só muda de homem. Deus estava em Jesus, agora Deus estava em Brana. Deus é Espírito, você não pode vê-lo. Se você quiser ver, vê em Jesus. Agora nem em Jesus você vai poder vê-lo mais, porque Jesus estava em Brana. Aí que eles dizem: mas que loucura! Mas aqui está, São João 14:12, quantas escrituras mais, dizendo, Joel 2:38, tudo que ele faria, ou melhor, 2:28, tudo que ele faria nestes últimos dias. E como disse o profeta que haveria luz nestes últimos dias, Zacarias 14:7, como operaria e o que faria? Todas as escrituras apontam a estes últimos dias. Isso é Cristo. Se você pode esconder-se agora nisso, nesse lugar secreto, se você quer esconder, esconda em Cristo. Alguém pensa que esconder em Cristo é procurar o Jesus lá da Galileia. Não, é procurar essa mensagem agora. É pega um CD, encontra Jesus, esconde nele. Esconde nessa mensagem, esconde agora. O lugar secreto de Deus sempre é o lugar que os outros bofeteiam, que os outros falam mal. Esse é o lugar secreto de Deus, onde Deus está escondido, e Deus, os outros não falam bem dele, não falaram bem de Jesus. E diz: se eles não trataram bem o pai de família, muito menos os domésticos da fé, disse Jesus Cristo. O que eles pegaram com o pai da família? Bateram nele, mataram ele. E nós somos os domésticos da fé. Você espera que não, comigo ele não vai fazer isso, não. Jesus falou que vai fazer, que fez com ele, vai fazer com os domésticos da fé, pior ainda. Aqueles que tiveram a fé em Jesus Cristo. Agora, se eles desprezaram a mensagem de Brana, se teólogos andaram nos dias de irmão Brana, vários teólogos nos dias do irmão Brana, não deu para ver o que Deus estava fazendo, a sua visitação aos gentios, e ali era Deus, para mostrar para você que Deus é um. Que Deus não é dois, Deus é um. Deus era Cristo em Jesus, Deus era Cristo em Brana. Era Deus que queria mostrar para eles: você sabe o que é deidade? É Deus no homem, Deus escondido numa carne humana. Isso é deidade. Que se ele estiver escondido em 2 lugares, já é dualidade. Se ele estiver escondido em 3 lugares, já é uma trindade. Mas Deus está escondido num homem, por isso ele é deidade. É um, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é um como Pai, ele é um mesmo como Filho, e ele é um mesmo com o Espírito Santo, e ele é o mesmo no entardecer, e ele é o mesmo hoje. Ele não muda, ontem, hoje e sempre, ele é o mesmo. Eu não sei se toda a mensagem está igual, mas alimento espiritual, eu queria que você examinasse essa mensagem. Pelo que eu a li todinha, eu não lembro de ter lido um lugar onde irmão Brana diz nessa mensagem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nessa daqui minha, eu não lembro um lugar. Será que está certo a tradução? Ele só diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nela todinha. É a única mensagem que eu tenho notado, que ele dá um alimento assim: era o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque para sempre é até o final. E agora ele é para sempre até o final das eras. Depois das eras, então não é para sempre mais, não haverá para sempre mais. Diz William Branham: é eternidade. Por isso eu te dou um sinal eterno. Leia Parado na Brecha 138 a 157. Ele diz: depois da 7ª era, não é mais para sempre, é eterno.
Eu não tenho jeito de fazer mais nada por você. Isso daqui, para mim, é o pão da hora, Deus visitando os gentios. 134, alimento espiritual. É neste dia ele visita os gentios. Que dia? É hoje não, no dia de Brana. Aqui ele visita o Brasil. Deus visita o Brasil. Não tem um lugar que tenha uma mensagem como a nossa. Graças a Deus. É Deus visitando o Brasil. Deus visitou a América no entardecer. E agora quase no amanhecer, Deus visita o Brasil. Será que dá para enxergar? É a visita de Deus. Deus visitou a América no entardecer, porque estava para cumprir Zacarias 14:7. Zacarias 14:7, o profeta do século 20, parágrafo 264, ele está falando aqui, irmão Olivel, aqui ele fala 264 a 265, nessa mensagem que foi aprovada pelo irmão Brana, o profeta do século 20, no meio do parágrafo aqui ele diz, porém ainda que não tenham registro bíblico de seus antepassados, temos registro bíblico sobre seu nascimento na América. Em Zacarias 14:6 e 7, falando em relação à vinda do Senhor, diz, e acontecerá naquele dia, falando com respeito à vinda do Senhor, diz, e acontecerá que naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. O sol nasce no leste e morre no oeste. O sol da justiça nasceu no leste, a Palestina. A igreja nasceu em Jerusalém. Desde então, em cada era o evangelho tem ido se movendo para o oeste, tal como move o sol do leste para o oeste. 265, o profeta do século 20. As últimas 3 eras têm sido as mais notáveis em seu movimento para o oeste. O sol movendo para o oeste, se pondo. Na era da reforma, a igreja de Sardes já estava na Europa ocidental. Na era de Filadélfia, se moveu mais a oeste, através do canal até a Grã-Bretanha. Nesta última era, Laodiceia tem seguido através do Atlântico até a América, que agora se tem convertido no vital bastão e disseminador do Evangelho, como foi anteriormente. Quer dizer, como foi na Palestina, agora a América se converteu no vital bastão disseminador e propagador do Evangelho. Mas o Evangelho correto agora, porque até ali Lutero anunciou o evangelho trinitário, Wesley anunciou um evangelho trinitário, Pentecostais anunciou um evangelho trinitário, mas Branham não, anunciou a deidade, porque ele sabia o que era Deus em carne. Ele disse, se você crê que tem o Espírito Santo, é assim que era Jesus e o Pai. Ele diz, é assim que é Jesus e o Pai. E se você tem o Espírito Santo, o Pai está em você. Você é Deus. Deus e você é um. Ele estava mostrando isso para que pudéssemos entender Deus em carne no entardecer, manifestando a sua visitação aos gentios. Deus já visitou os gentios. Agora eu estou alertando os gentios que a luz do entardecer que veio na América já cruzou do lado de cá. Já passou a América, já passou a África. Olha o Brasil, como isso, porque Deus deixou isso daí um pouquinho para o Brasil? Pergunta para ele. Esta é a mensagem que a última visitação, um dos últimos países a ser descoberto, então é um dos últimos países a ser visitado, Deus visitando os gentios. Sabe o que é o Cordeiro sair do trono? Esta mensagem que a senhora eleita já manifestou nesse dia final. Sabe o que é a revelação dos 7 trovões pregado por este ministério? Isso é Deus visitando os gentios no seu dia final. Ele não podia fazer isso nos dias de Brana.
porque tinha um ministério ainda para percorrer, e esse é o ministério da esposa, que começou nos dias de Branham. Começou aprendendo com ele ali, como Paulo, como Pedro e os demais apóstolos. Eles aprenderam com Jesus, e dali foi o evangelho para frente. E assim eles aprenderam, os irmãos aprenderam com o irmão Branham ali na América, e o evangelho cruzou e veio para o Brasil. Aqui está. O que você espera é a última visita. Deus visitou os Estados Unidos no entardecer, mas Deus tem nos visitado. Alguém diz, mas você tem alguma escritura que Deus ia visitar, ia passar por aqui quase no amanhecer? Eu não posso dizer para você que tem uma escritura. Eu tenho Apocalipse 10, 8 a 11. Não sei se serve para você. Para os pentecostais, Atos 2, 38 não serve. Você acha que para o povo da mensagem serve Apocalipse 10, 8 a 11? João comeu o livrinho, e João, é eu e você. João, diz o profeta, é um tipo da noiva. Comeu o livrinho, pegou o livrinho da mão do anjo forte. O anjo forte já era Branham aqui na terra. Quando nós pegamos o livrinho da mão do anjo forte, o anjo forte já tinha se convertido em Branham. Nós pegamos o livrinho revelado, a espada de 2 gumes, desembainhada. E agora, quem aguenta isso? Viver pregando uma espada na bainha, uma palavra escondida a vida toda? Não, agora é tempo, o inimigo tem que saber, Satanás tem que saber. A espada saiu da bainha em 1963 e nós estamos com ela na mão, para mostrar para o mundo de hoje que Deus está terminando sua visitação ao povo gentil. Se aqui é um dos países, tem mais algum por aí, algum país mais novo que o Brasil? Então Deus vai passar por lá. Mas que eu saiba, ele é um dos países do último descoberto, ele é o último a ser assistido também pela mensagem do profeta. Deus visitou os gentios. E agora no Brasil, Deus visitou os gentios. Quando Deus visitou o Brasil com a primeira e segunda etapa, foi um regozijo, foi tremendo, porque ajuntou muita gente, mas era casca, ninguém sabia que aquilo era casca. Era casca. Quando Deus veio e fez aquele trabalho pentecostal, por volta do século 20, eles não sabiam um grande movimento pentecostal, era casca. Quando eles fizeram um grande movimento no Brasil, era casca. Por volta de 1972, era casca. A semente sai da casca. Você tem que ver outra vez os 3 estágios da semente. Aí veio e criou uma folhinha da primeira etapa no Brasil, 2 folhinhas da segunda etapa no Brasil. Aí todo mundo dizia, já temos a mensagem, aleluia. Não, você tem folha só, rapaz. Você só tem casca. A semente mesmo é Branham, a semente mesmo é Deus em carne, a semente mesmo agora é o ministério da senhora eleita. Aleluia, glória a Deus. Então que tempo estamos vivendo? O tempo da América já passou. Ô América do Norte, seu tempo já era. Agora é tempo da América do Sul. Vocês já foram, já terminou. A visitação foi com William Branham em Zacarias 14:7. Do nascimento à revelação dos trovões, não ficou nada para trás. Assim como Jesus Cristo no Calvário clamou, tudo está consumado, não ficou nada para trás. Branham também a mesma coisa, a revelação da sua pregação, tudo o que foi pregado era a mesma coisa de dizer, tudo está consumado. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á. Quando Deus fala que cumpre, cumpre mesmo. Cumprir-se-á o segredo, não são os não. O segredo de Deus, o segredo de Deus é Cristo no homem, é Cristo em Branham. Este era o segredo de Deus, este é o segredo do dia e a hora, este é o segredo do 7º selo, este é o segredo dos 7 trovões, é Deus em Branham, Cristo em Branham. Agora, Deus em Cristo, Cristo na igreja, Cristo na igreja, é 7 trovões, é a mensagem de Branham. Cristo é a mensagem de Branham. Cristo era Branham. Branham é o novo nome na igreja. E a igreja no reino restaurado. Tudo é novo agora. Tudo é novo. Amém? Aleluia.
No tempo do entardecer haverá luz, quer dizer luz na América. Assim sendo, indubitavelmente, o profeta mensageiro deve sair desta nação norte-americana. Já saiu, já pregou, já morreu, aleluia. Ele já fez o que tinha que fazer. Nós estamos aqui para anunciar um evangelho, a mensagem do profeta, como os discípulos chegou depois do Pentecostes e anunciou. É ele, Filipe anunciou para o eunuco. É ele, você está lendo Isaías 53, ele cumpriu ali atrás, eu andei com ele, eu fui do ministério dele. Você sabe o que tem acontecido até aqui? É ele, não é mais ninguém, é ele, é ele. Amém? Aleluia. Hein? Festa das trombetas, o mesmo evangelho, 203, ainda não cheguei, não vai dar tempo mesmo. O mesmo evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne atrás no princípio com o povo oriental, viverá outra vez com o povo do ocidente no fim do tempo. Haverá luz no entardecer. África, vocês não sabem disso não? Vocês têm 8.000 pessoas na igreja, 12.000 pessoas. Oh, pobreza não é mostrar os nossos filhos esquelético através da televisão para o mundo, não é mostrar aquela coisa pobre da África, que eles não mostram a parte rica da África para nós, eles mostram só a parte miserável. É o que faz o rádio, a televisão. Não mostra o que é bom para nós ver as boas coisas, não. Só mostra quando aqueles negrinhos estão tudo morrendo, tudo sequinho. Por que não mostra os gordinhos? Da África também. E quem sabe alguém faz conosco aqui no nosso país, anuncia lá fora também. Só vai anunciar o quê? Favela. Aí que eles vão anunciar é favela, são os drogados, a vida que se vive aqui, licenciosa. Aqui no Brasil, eles devem passar pela televisão para os outros também, e não passar as belas coisas, mas lá fora, eles querem possuir a nossa bela Amazônia. Lá fora eles querem, porque eles já perverteram tudo, e tem um pedacinho aqui verde, que eles têm vontade, até os Estados Unidos têm vontade de tomar conta de tudo isso daí. Agora é o tempo em que Cristo está manifestando neste momento quase do amanhecer, porque a luz do entardecer foi quando Cristo viveu no Ocidente, o mesmo Cristo do Oriente viveu no Ocidente. No Oriente em Jesus, no Ocidente Cristo em Brana. Todas as escrituras são dadas por inspiração e não podem ser infringidas. O grande período, de 50 dias já passou, a festa das trombetas, é a festa dos 7 sábados, as 7 trombetas, um tipo da 7ª era da igreja, diz tudo isto já passou. Depois ele corrigiu com respeito às 7 eras da igreja, 7 sábados, ele corrigiu em perguntas e respostas, número 1. Vocês devem procurar lá. Ele disse, você lê, quando eu preguei isso, eu preguei e disse, daí depois ele pregou perguntas e respostas, número 1, e corrigiu essa parte de 7 sábados, ser 7 era da igreja. Ele disse, quando você chegar lá e ler 7 sábados, coloque 7 meses. Porque é 7 meses que são as 7 eras da igreja. Isso é o que Brana ensinou. E quando eu leio essas coisas, só me lembro disso. Tem mais coisa aqui? Tem. E o nosso tempo? Alimento espiritual. Bem, eu tenho também para ler aqui. O que eu vou fazer? Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. 134, alimento espiritual. Eu li 203 aqui da festa das trombetas, viu? Para o irmão do resumo aí, é bom. Agora 134, alimento espiritual. Não é bom tomar o pão dos filhos dos judeus e dá-lo aos cachorrinhos, aos gentios. Não é bom. Não disse Jesus a mesma coisa à mulher sirofenícia? E aqui, irmão Brana está dizendo que não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não disse Jesus a mesma coisa à mulher sirofenícia? Ele foi enviado aos seus. Isso é correto. Ele nunca foi aos gentios. Agora, neste dia, ele visita aos gentios em seu tempo. Agora, quando? Em 1963, vamos dizer...
Ele estava em 1965 pregando alimento espiritual. Agora, nesse dia, ele visita os gentios. Agora, nesse dia, ele visita os gentios do Brasil. Agora, nesse dia, com que? Ele visitou os gentios do Brasil com a primeira e segunda etapa por volta de 72. Mas agora, por volta de 2000, 2002, Deus visitou os gentios com a revelação dos 7 trovões. Ninguém nunca diz o que eram os 7 trovões. Ninguém nunca disse para nós o que era a terceira puxada. Ninguém nunca disse para nós que o cordeiro tinha saído do trono. Mas Deus abriu isto e mostrou. Por quê? É o último país que tem que saber, Brasil. Você tem que saber, Cristo está te visitando agora. E a porta é fechada para você agora. Porque é quando Deus visita é que a porta fecha para você. Entende? Ele fechou a porta em 63, a porta estava fechada para os americanos. Ele pregou almas que estão em prisão agora. Agora Deus te dá uma oportunidade como esta. Ele visita você com esta mensagem e você não aceita, a porta é fechada para você. E você é uma alma encarcerada hoje, no dia da noiva, no dia da esposa. Havia almas encarceradas nos dias de Brana, o ministério do Filho do Homem. Agora, almas encarceradas no Brasil. Almas encarceradas que ouviu a mensagem, mas se prendeu em companheirismo, se prendeu em credos, em dogmas, dentro da própria mensagem, não somente de ressurreição isolada. Olha, não tem coisa pior do que a ressurreição isolada, mas a denominação, esse sistema pastoral que tem formado de concílio de pastor, isso é pior que tudo. É isso que leva a marca da besta e as pessoas não percebem. Esses encontros pastorais, das pessoas ficarem crendo, o plenário fez isso, plenário. Plenário é marca da besta. Como que vocês podem crer numa coisa dessa? Brana nunca diz o plenário resolve a coisa. Quem diz que plenário resolve é luterano, wesleyano, pentecostais e primeira e segunda etapa, que diz plenário resolve as coisas, plenário envia alguém. A Bíblia não diz isso. William Branham diz: Deus chama o indivíduo e não um grupo. Deus nunca tratou com um grupo. O que eu leio na mensagem do William Branham é isso: Deus nunca tratou com um grupo e não vai tratar hoje. Ele trata com você. Por isso você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, é você que tem que sair dela. Você está esperando seu pastor? Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. É você que está aceitando. Deus está te visitando porque você é um deles. Você é um dos de Deus. Ele está te visitando o Brasil agora, com essa terceira puxada. Ele está visitando o Brasil com a revelação dos trovões. Tão claro. Olha, eu tenho que ser claro. Branham não podia dizer, mas nós podemos dizer. Esta mensagem está mais claro do que o irmão Branham pregou. Alguém diz: então eu não quero. Mas eu vou te dizer, foi Branham que pregou. Eu só estou lendo o que Branham pregou, mas Branham não podia falar claro no seu dia, porque não era dia destas coisas no dia dele. Era dia da esposa tomar a palavra e dizer o que Deus é. Deus que vem em carne. A igreja tomou a palavra como Paulo, Pedro e os demais e puderam testificar o que foi o Senhor Jesus Cristo. E nós é que tomamos a palavra. Se tiver algum americano aí para dar mão ao cordeiro que saiu do trono, então toma esta palavra e vamos para frente. Mas vocês não farão. Vocês estão amarrados em companheirismo, em nome. Aquilo que Deus falou para o irmão Branham, fugir, vocês estão amarrados, dinheiro, mulher e fama. Vocês estão amarrados. Vocês não podem crer nesta mensagem. Vocês querem gente grande para pregá-la. E Deus nunca levantou um grande. Quando ele pegou um grande como Saulo, ele derrubou do cavalo, fez ele pequeno. Deus nunca usou um grande sem derrubá-lo primeiro. Quando Deus faz, sempre toma pessoas que vocês não confiam. É por isso que Deus já fez esse trabalho, porque a esposa de Cristo é um grupinho pequeno, o grupinho eleito é um grupo pequeno, mas você tem que saber, Brasil, que Deus te visitou. Deus visita os gentios no Brasil com a terceira puxada. Obrigado, Senhor.
Eu creio que se alguém pensa, Pai, que eu estou pregando para dizer que eu sou alguma coisa, tira isso da cabeça deles. Mas eu estou pregando porque o Senhor fez isso mesmo, Senhor. Eu não posso ficar sem pregar isso. O Senhor fez, o Senhor manifestou, e eu estou aqui só dizendo amém, 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 amém. Eu creio, isso é verdade, eu creio. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desperta meu irmão, minha irmã, e dê coragem, dê força para ele sair da casca da primeira e segunda etapa. Dê-lhe ânimo agora, Pai, para ele meter o bico, meter a cabeça, sair fora desse ovo, em nome de Jesus, e receber o bom ar dos 7 trovões, dos 7 selos, o bom ar da terceira puxada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele subiu no trono e se assentou, mas não era o trono do Pai, pois no trono do Pai ele intercedeu, no seu trono vem para julgar. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu. Quem vencer a sentar-se-á comigo, quem tem este amigo sempre vai vencer. Vai ganhar uma pedrinha branca, a revelação do seu grande poder. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu. E vencer quer dizer persistir, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, desprender-se das coisas da terra, vencer Laodiceia e o grande dragão. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu.